Seu nome? Rafaela. Rafaela, conta pra gente como é que era antes da aliança com Deus e o que mudou depois que você fez sua aliança com Deus. Bispo, eu cheguei na igreja, eu vim do Nordeste com 7 irmãos, vivia lá uma vida de miséria, de muita fome, de um ambiente com muita briga, os meus pais brigavam muito, e assim a gente chegou em São Paulo, todo mundo pequenininho, só que se a gente passava dificuldade no Nordeste, aqui piorou 1000 vezes mais. Houve um abandono na minha casa, minha mãe foi embora, e aí meu pai não sabia cuidar de 7 filhos, né? Então a gente passou mais miséria ainda, a gente passou por dificuldades muito graves, passei por abuso. Eu me recordo que uma vez a gente precisava dos vizinhos dar roupa para a gente usar. Uma vez a gente estava com fome, a gente recebeu um saco de pão, e esses pães estavam azedos. Mas a gente não tinha o que fazer. Você até se emociona lembrando disso. A gente comeu pão azedo. E eu não tinha perspectiva de vida, eu tinha muita raiva dentro de mim. A primeira oração que o Senhor fez do perdão, isso carregava muito, porque eu não via alegria na minha casa, nunca vi isso. Eu via muitos vícios. E depois que a minha mãe foi embora, a gente passou por situações que a gente não tinha, né? A gente não sabia lidar com aquelas emoções e com tudo aquilo. Foi desse jeito que eu entrei na igreja e eu entrei na reunião de segunda-feira, porque eu estava desempregada, e aí eu entrei, e aí a partir desse momento eu conheci a Deus. Eu não ouvi só falar, eu tive um encontro e eu comecei a obedecer, mas porque eu não tinha nenhuma outra saída. Eu vim de um momento de miséria, de tudo, eu não tinha perspectiva, então aquela palavra eu me agarrei e segui. E aí fui fazendo propósitos, consegui um emprego, fui estudar, fiz 3 faculdades, cresci na empresa que eu estava, entrei numa multinacional e sempre fazendo as correntes de segunda-feira. Nunca deixei de fazer, fui crescendo e em algum momento eu achei que eu não precisava mais. Não coloquei tanta força como eu havia colocado no início. Você começou a achar que você era autossuficiente? Sim, senhor, comecei a ganhar mais, comecei a viajar, não passava mais dificuldades e achava que aquilo ali era a força do meu braço. Eu esqueci, né, que a força que eu tinha veio daqui. Quebrou a aliança. Sim, senhor. Não me afastei, mas não colocava força mais na segunda-feira. E aí eu fui demitida dessa empresa. Bispo, meu chão saiu. Então, a força que era o meu salário, que era o dinheiro que eu nunca tinha, que era a estabilidade financeira que eu tinha, aquilo ali para mim foi o fim. Só que eu sabia o caminho. Então, eu voltei. E aí eu voltei e sim, eu coloquei toda a minha força, deixei títulos e diplomas e tudo de lado, porque isso não serve para nada. E aí voltei. Fiz novamente a aliança que o Senhor estava falando com Deus no altar. E aí sim, a minha vida começou a mudar de verdade. Mas sem medo de perdas, sabe, bispo? Então, hoje eu trabalho por conta, eu tenho meu negócio. Hoje eu conquistei, tem um mês que eu conquistei uma sala num lugar muito bom, um lugar que, aos olhos humanos, físico, eu não conquistaria. Bispo, tem um mês que eu estou nessa sala, essa sala é maravilhosa. E eu tenho paz, eu viajo para onde eu quero. Hoje eu sou casada com um homem de Deus, mas daquilo que eu passei, hoje eu consigo entender que bens, eles vão ficar aqui, bispo. Só que a alegria que eu tenho hoje, a paz que eu tenho hoje, a felicidade, a minha família em não ser mais dividida como era antes, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho o Espírito Santo, isso para mim é a maior conquista que eu posso falar. Deus abençoe, não quebre nunca mais a sua aliança com Deus.